Vamos lá, boa noite para todo mundo. Cássia está entrando. Oiê, Oi, Cássia. tudo bom? Deixa eu pôr isso mais para trás, muito na minha Tudo. cara. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom. Gente, eu e a tecnologia, a gente não é muito amigo. Agora, pronto. A gente vai se adaptando, né? Fone? Estamos. Talvez fique melhor, depende do. Às vezes piora, às vezes melhora. A Jo mandou um Tá. coraçãozinho pra gente, fofa. Oi, Jo. Você quer tentar colocar o fone ou quer tentar sem? Oi? Tá travando um pouquinho. Você vai colocar o fone? Vamos sem fone. Eu acho que eu prefiro sem, porque fica. Eu acho que eu prefiro. Geralmente, quando eu ponho o fone, fica com um barulho meio metálico, sabe? Então vamos sem fone. Vamos tentar sem fone. Se fluir, a gente vai embora. É. Então, Cássia, obrigada. Muita alegria de ter uma hora de conversa com você. Cássia foi minha professora no Paradigma, na especialização. Tive algumas matérias com você. Uma alegria enorme. Você fez uma cara. Mas foi nesse momento que a gente se conheceu. Não tive a alegria de ter você no Mackenzie como professora. Já tinha me formado. É verdade. É. Mas vamos lá. Eu sou a Bia, Ana Beatriz Chamati, sou coordenadora no Paradigma do curso de aprimoramento em análise do comportamento e orientação de pais, atendimento a adolescentes e infantil. Coordenadora do curso de desenvolvimento humano, infância e adolescência do HC, no IPQ. E autora do Abra Caixa. É um momento que eu tenho falado muito do livro, porque ele tá na onda, ele tá no momento. Hoje a nossa convidada é a Cássia Tomás. O assunto aqui da nossa live é como os conhecimentos sobre o estresse crônico nos ajudam a compreender a saúde emocional em tempos atuais. A Cássia é psicóloga, mestre em psicologia experimental pela PUC, doutora em psicologia experimental pela USP, terapêutica analítico-comportamental, supervisora e professora do Núcleo Paradigma, que foi aonde nos conhecemos. A Cássia foi minha professora. Com muita alegria eu digo isso. Cássia, então vamos lá, né? Não sei se você quiser se apresentar, falar ainda algo aí pontual, fique super à vontade. Obrigada pelo seu tempo e por estar aqui com a gente para compartilhar um pouco sobre o estresse crônico. E aí a gente vai falar e começar falando um pouco por que os conhecimentos com os animais nos ajudam a compreender o comportamento humano. Bom, boa noite para todo mundo. Queria muito agradecer, Bia, pela oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre um tema que eu gosto bastante com você, que foi uma honra ter sido sua professora, né? Eu faço essa cara porque diz um pouco a minha idade, né? Mas tudo bem, porque Ah, é a, mi- é a, é a, é imagina. a, é a, é a minha idade que diz também que me permitiu, acho que, estudar tanto e me dedicar tanto às coisas que eu faço, né? E eu gostei, fiquei muito feliz com o seu convite, fiquei muito feliz com o tema que a gente escolheu para conversar. A análise do comportamento ela tem uma enorme tradição com pesquisa com animais, né? E às vezes isso é visto com um certo preconceito, de uma forma vocês estão minimizando a complexidade do comportamento humano e tal. Mas uma das coisas que eu gosto da pesquisa com animais, e insisto que a gente deve conhecer sobre elas, é que ela permite a gente olhar de lupa alguns fenômenos que, quando estão na complexidade, a gente não entende direito o que está acontecendo, porque são muitas e muitas variáveis, né? E quando a gente olha no laboratório, a gente olha uma variável por vez. Então, não é que esse conhecimento com o animal ele esgota o conhecimento do fenômeno complexo e social, mas acho que ele ajuda a gente a pensar um pouquinho em algumas variáveis que às vezes a gente não dá muita bola, que a gente não está dando a devida
atenção ou considerando a gravidade, né? Que eu brinco que se determinadas coisas acontecem até com um animal em laboratório, né, que tem um comportamento tão pouco complexo e você vê isso nele, mostra que esse tipo de reação a determinadas situações é um tipo de reação bastante primitiva, bastante básica, né? Independe do que você pensou, independe da linguagem, né? A Sim. gente tem muitas coisas relacionadas à linguagem, mas o animal mostra algum tipo de coisa que acontece com os seres, né? E a gente evolutivamente não está tão distante assim. E eu acho que deve fazer a gente pensar um pouco nessas variáveis tão primitivas, porque a gente tenta ir, às vezes, para variáveis bem complexas e interessantes e inusitadas e esquece que a gente é um organismo reagindo, vivendo nesse mundo tão complexo, né? Então, eu geralmente gosto dessa característica de uma parte da análise do comportamento que é voltar às questões básicas e entender um pouco essas questões básicas que se somam a todas as outras coisas que a gente geralmente gosta mais e se interessa mais em ouvir. Isso é muito, acho que, né, eu como analista do comportamento também vou puxar a sardinha para falar dessas pesquisas e eu já me debrucei muito para estudar a brincadeira. E quando a gente vai estudar o brincar e ter os autores que são referência, eles vão falar do brincar na natureza e nos animais, para falar que tem valor de sobrevivência. E eles mostram isso em pesquisas com os animais, né? Que o brincar ele acaba com uma possível luta e uma ameaça de um animal com o outro. Uhum. Então é isso, né? Tira toda a complexidade das relações humanas para a gente conseguir ter mais limpo, né? Pesquisar de uma maneira mais menos complexa. E que é o que o laboratório permite, né? Ninguém tem problema nenhum em fazer um exame de sangue no laboratório e decompor o sangue em tantos pedacinhos que permite a gente entender melhor o que está acontecendo com uma pessoa, né? O sangue não existe daquele jeito, né? O sangue não é dividido a olho nu em plaquetas e glóbulos brancos e coisas, e glicose e colesterol e para a gente compreender melhor, a gente olha de lupa, né? E aí eu acho curioso que se a gente vai para o laboratório em outras áreas, parece que você está reduzindo. E você não está reduzindo, você só está querendo ver melhor, né? E quando Uhum, uhum. a gente programa a nossa intervenção melhor, né? Não é só que a gente não tem mais nada para fazer e é curioso e fica. A gente é também, mas a gente Sim. tem intervenções que às vezes a gente não pensaria se tivesse desconsiderado essas variáveis, né? Sim, maravilhoso. E aí, olhando para isso, Cássia, né, o que essas pesquisas e conta para a gente sobre o estresse crônico, né, que é um tema seu de estudo aí, que você se debruçou muito sobre isso, o que traz para a gente de dados importantes para nós? Então, eu vou tentar contar de um jeito bem resumido, e aí vou pedindo para se ficou alguma dúvida, se não ficou muito claro, né? Porque como eu já sei o que eu penso, eu nunca sei se o tanto que eu contei é o suficiente para alguém entender. Né? Mas vamos imaginar a seguinte situação. Essas pesquisas de estresse crônico, ela tradicionalmente é feita com ratos, né? E eu acho importante a gente entender que a pesquisa com ratos ela favorece muitas coisas, inclusive o cuidado com os ratos, uma compreensão que a gente tem do organismo com os ratos. E nessa pesquisa é uma coisa bastante importante, porque como o que é feito é submeter o rato a estressores muito suaves isoladamente. Eu brinco que antes disso o rato tem que viver no nirvana, para que esses estressores suaves de fato façam cosquinha nele, porque se ele vivesse no caos, esses estressores não iam fazer nada, coisa que não dá para a gente fazer com gente, né? Primeiro que, além de ser antiético eu estressar uma pessoa de propósito, eu ainda fico pensando que
é difícil encontrar alguém que vive no nirvana, né? Para aquele estressorzinho que eu acrescentar, de fato, fazer alguma diferença. Aham. Mas imaginar a seguinte situação: imagina um rato, que a gente faz com um conjunto de ratos, né? Que vive numa situação de laboratório extremamente controlada e confortável. Então, em termos de temperatura, de comida, de água, de barulho, de iluminação, é tudo muito controlado. E aí, enquanto o rato está lá vivendo no Nirvana, e o Nirvana aqui é licença poética minha, né? Não tem nenhuma outra variável, o que a gente mede é quanto o rato bebe de água e quanto que o rato bebe de uma solução de água com açúcar. Porque o rato não é diferente das pessoas e ele gosta mais de água com açúcar do que com água, do que de água. Então, a gente vê lá, bom, esse rato que está vivendo aqui nessa vida delícia, né? Pelo menos em comparação com o que vai virar a vida dele depois, quanto que ele bebe de água e quanto que ele bebe de água com sacarose. E uma coisa importante é que a quantidade de sacarose é uma quantidade bem baixa. Pra você ter uma ideia, são 2% de sacarose. Então, é levemente doce. Porque tenta mimetizar a sensibilidade do animal a uma coisa levemente prazerosa, né? Não é que eu tô dando leite condensado para ele, né? Leite condensado é muito, muito prazeroso para o rato e para algumas pessoas também. Então, é uma água levemente doce, mas que já faz muita diferença, porque se dá as duas opções para o rato, ele bebe muito mais água doce do que a água normal. E aí, depois que a gente tem essa medida de que o rato bebe muito mais água com sacarose do que água normal, a gente submete ele a um protocolo de estressores suaves. Por que suaves? Porque quando você testa cada estressor isoladamente, ele não tem efeito nenhum no rato. O rato vive a vida dele normal e ignora aqueles estressores. Eles só vão ter efeito porque eles aparecem juntos. E eles aparecem por Juntos. tempo, né? Não adianta ser uma só. Então, um estressor é, por exemplo, deixar a luz acesa 24 horas no dia, ou ligar uma luz estroboscópica por 1 hora, ou ligar um desodorizador de ar, sabe esses que é perfume mesmo, desses que liga na tomada, ou inclinar a gaiola, ou colocar um rato desconhecido na gaiola do rato, ou ele ir para uma gaiola de um rato desconhecido, ou ele ter uma privação de um pouquinho de alimento depois de um período que ele ficou sem alimento, ou deixar a gaiola dele um pouquinho suja. Não tudo ao mesmo tempo, né? Então, ao longo da semana, cada estressor vai aparecendo por um período, e aí desliga aquele estressor, liga o outro, desliga aquele estressor, liga o outro, desliga aquele estressor, liga o outro. O rato nunca sabe qual que vem, mas cada hora é um, né? Então, e ele não tem nada que ele pode fazer para não entrar em contato com esse estressor, né? E aí a gente vai colocando isso para o rato ao longo das semanas. E o que acontece, e continua medindo quanto que ele bebe de água e quanto que ele bebe de sacarose ao longo do tempo. Esse protocolo de estressores, ele é feito tradicionalmente por 6 semanas. 6 semanas na vida do rato é muito tempo, né? O rato vive 2 anos, então faz as contas, 6 semanas é uma eternidade na vida do rato. E aí a gente vai medindo quanto que ele bebe de água e água com sacarose ao longo desse tempo. Nas primeiras 3 semanas, nada acontece. O rato continua bebendo o mesmo tanto de água e o mesmo tanto de água com sacarose. A partir da 4ª semana, tem um decréscimo enorme. É assim, se o rato bebia 40 ml de água, ele passa a beber 5. É bem, bem grande o decréscimo mesmo. De água com sacarose. De água ele já bebia pouco, continua bebendo o mesmo, um pouquinho menos, mas não dava para diminuir muito, né? O que diminui muito mesmo é quanto ele bebe de água com sacarose. E essa diminuição no consumo de água com sacarose se mantém no tempo. Mesmo quando acabam os estressores, então isso acontece na 4ª semana, Continua. acontece na 6ª semana. Na 6ª semana acabou os estressores, ele volta para o nirvana.
Mesmo no Nirvana, acabou os estressores, ele continua bebendo pouco, bebendo pouco, bebendo pouco. Isso já foi medido por muitas e muitas semanas depois e isso não volta. Ele continua bebendo pouco. Né? Então, esse é o experimento base. E a explicação que é dada é que a submissão a esses estressores crônica, né, ela diminui a sensibilidade do animal às coisas prazerosas, né? Prazerosos. Chamaria de reforçadores. Então, não é que o rato tem qualquer alteração fisiológica. Todas as medidas fisiológicas são feitas, inclusive não tem alteração nenhuma. Não é que ele fica, sei lá, com uma glicose alta e aí por isso que ele bebe menos água. Não é que muda o corticoide, não muda nada organicamente. Então a explicação ela é, olha, quando alguém é exposto a estressores moderados, com o passar do tempo, se nada for feito, esse sujeito vai tendo a sua sensibilidade aos prazeres da vida diminuído e não volta, a menos que alguma coisa seja feita, né? Então, a gente entender que esse tipo de reação, que é chamada de anedonia, né, que é a perda de interesse ou prazer, que é um sintoma central de depressão, né? Se você vai no DSM, esse é um dos sintomas centrais da depressão, tem dor, tem dois, humor deprimido e perda de interesse ou prazer. Então, quando você consegue ver isso acontecendo no laboratório de um jeito tão claro, você consegue entender um pouco como a nossa experiência com as coisas levemente estressoras, talvez coisas que você não daria tanta bola assim, pode comprometer a sua vida, digamos assim, né? Ou a cor da vida, o cor-de-rosa da vida, o sabor da vida, sem você entender direito o que está acontecendo, porque nada grave aconteceu. Não é que o rato tomou um choque, não é que alguém pinçou ele pelo rabo, jogou ele no lago, não é isso. Né? Ele estava lá acontecendo. E os experimentos mostram que quanto mais moderados são os estressores, pior. Mais o rato E perde a Cássia, sensibilidade. acho que já é incrível te ouvir, né? Esse pouquinho assim dessa apresentação, assim, de como funciona o experimento e como é apresentado para o rato e esse leve estressor, né? De certa maneira, você falou da anedonia. Eu acho que vale falar da questão da variabilidade comportamental, né? Porque o indivíduo ele varia para se livrar desse estressor e nada do que ele faz, né? Tem sucesso para ele se livrar. Então, acho que vale trazer um pouquinho desse dado também, né? Que o rato está ali, não tem o que ele faça para poder se livrar Não tem o que fazer. desse estresse. Exatamente. Não tem o que fazer e, na verdade, é isso, né? Se você olhar para cada um isoladamente, você fala, ah, mas você não vai deprimir por causa disso, né? Ah, mas você não vai deprimir por causa... E de cada um isoladamente não vai mesmo. Né? Se habitua, você fala, ah, é assim, ai, que pena, ai, que ruim, ai... se fosse pensando na gente, né? Mas o efeito disso no longo prazo, se você não tiver nenhuma vacina comportamental, né? Tem algumas coisas que diminuem esse efeito, e eu já vou falar sobre elas, não tem o que fazer, né? Então, às vezes a gente acha que para alguém deprimir, algo muito sério tem que acontecer, né? Você tem que falar, nossa, nada aconteceu na vida dessa pessoa. E o curioso é isso, não é que a pessoa... Não é aquela depressão do deita na cama e não consegue levantar nem para tomar banho. É alguém que está lá funcional. O rato está lá, ele anda, ele come, ele se mexe, mas ele perdeu a vida, perdeu a graça mesmo, ficou cinza. Né? É como se ele perdesse a sensibilidade aos pequenos prazeres. Se você der o leite condensado para ele, que é mega, mega prazeroso, aí ele vai gostar. O que ele perde o gosto
é para essas coisas leves, né? Que de verdade, Bia, são as coisas que fazem parte da vida cotidiana, né? A gente não Sim. vive tendo acesso a coisas muito, muito prazerosas no dia a dia, né? A nossa vida, ela é feita desses prazeres cotidianos, dessas experiências cotidianas. Então, por isso que é um pouco preocupante. Por outro lado, se o rato tiver acesso a atividades que sejam minimamente recompensadoras para ele, então, se ele tiver experiências em que ele produz algumas recompensas, né, alguns reforçadores no paralelo, né, e pode ser desde viver naquela caixa que tem várias atividades, ou pode ser ter acesso à roda de atividade, ou mesmo pressionar uma barra para ganhar alimento, esses efeitos são minimizados até não aparecerem. Né? Até tem alguns ratos que se são submetidos a essas situações em que eles têm experiências em que eles produzem coisas que são prazerosas para eles, eles não entram nesse estado de anedonia, né? Então isso também dá uma certa ideia para a gente de onde a gente pode ir mexendo, né? Do que a gente pode pensar como estratégia para minimizar o efeito desses estressores que a gente não tem o que fazer. Né? Os estressores estão E lá, acho eles que é importante, até você falou da questão de um estado de depressão mais crônico aí, e acho que está trazendo aí dados que a gente precisa estar alerta para esses sintomas e trabalhar na prevenção, né, para não chegar lá. Então, conseguir olhar que tem nós como profissionais, né, um sinal ali que precisa ser cuidado e precisa ser olhado. E aí, Cássia, né, acho que no momento que estamos vivendo, a gente pensar um pouco assim, de que forma que tudo isso se assemelha a essa situação que a gente está vivendo hoje, de isolamento, e olhar para a questão desse vírus que não é concreto de alguma maneira, não dá para pegar, então a gente poderia dizer que ele é desconhecido, e entrando um pouco para o que a gente está vivendo hoje a partir desses dados? então, na verdade, eu acho que vou falar do que é realidade. Um pedaço do que eu vou falar é realidade para umas pessoas, outro pedaço é para outras, né? Nem todo mundo, acho que nessa pandemia toda teve a mesma experiência, porque algumas pessoas tiveram que ficar em casa, outras tiveram que sair, outras perderam seus empregos, outras continuaram trabalhando, umas estão com criança em casa, outras estão sem criança em casa. Então, eu vou falar aqui de um geralzão e sabendo que existem pormenores pessoais, né? Mas de um Uhum. modo geral, acho que a primeira coisa é isso: existe uma ameaça, né? E a gente sabe que muitas vezes a ameaça faz mais mal do que o mal em si, né? A sinalização de que alguma coisa ruim pode acontecer, ela é assustadora, né? Sim. Ela é paralisante, ela é um grande estressor, né? Então é uma ilusão a gente achar que no caso de humanos, né, a linguagem transforma muita coisa em estressor quando ela sinaliza para a gente problemas, né? Então a sinalização de que algo ruim pode acontecer e você não sabe se você vai pegar esse vírus, quando você vai pegar esse vírus, se você pegar esse vírus, se você vai desenvolver os sintomas, se você vai ficar grave, se você vai morrer. Para você e para muitas pessoas que você ama. Então já existe um estressor, né? Que eu só vou chamar ele de moderado enquanto ele é a ameaça, né? Acho que para quem está vivendo a situação em si, não tem nada de moderado, né? Mas além dessa ameaça, a gente teve a nossa vida inteira alterada da noite para o dia, né? Zero E controle, né? zero controle, né? O único controle que a gente teria seria de correr mais riscos, né? Então eu poderia falar, eu vou então me expor. Eu não vou ficar isolado, eu não vou
perder o contato com as pessoas, eu não vou deixar de trabalhar. Eu teria essa escolha, mas era uma escolha muito arriscada, né? E é Então, interessante pensar assim, né? Nesse único controle do que é real, e é esse, é de se arriscar. então é meio se correr, pega, se ficar, o bicho come, Com o né? bicho come. E Sim. nesse começo, né? Porque eu acho que essa pandemia teve muitas fases até agora, né? A gente vai vendo, e ele é muito previsível. A gente acho que os conhecimentos que a gente tem do comportamento humano permitem a gente compreender esse processo, né, de Sim, pandemia. muito. Mas teve primeiro essa coisa, né, do olha, ou você se expõe ao maior estressor do mundo, que é um risco de morte iminente. Eu acho que lá no começo, acho que esse risco era mais assustador do que ele é hoje, até por conta do conhecimento da doença, do conhecimento dos tratamentos e etc. E aí, teoricamente, todo mundo se tranca em casa. Na hora que você se tranca em casa, você se expõe a outros inúmeros estressores, né? Então, por exemplo, você acaba tendo que conviver 24 horas por dia se você tiver familiares, né, com as mesmas pessoas. Na melhor das hipóteses, você tem uma ótima relação com as pessoas da sua família, mas 24 horas com a mesma pessoa, eu vou te dizer que por dias seguidos, café da manhã, almoço, tarde, não é fácil. E olha que eu tô começando pelas relações que são saudáveis, né? A gente Saudáveis. sabe Uhum. que é constante, funciona por muito tempo, né? Então, CRF tem essa, né, produz saciação rápido, em todos os sentidos. Então, a gente também ter que conviver 24 horas por dia com as pessoas, sua família, seus pais, por mais que você tenha relações muito saudáveis, isso já é um estressor. Você vai ter que lidar com todos os lados dessa pessoa o tempo inteiro e pessoas que também estão isoladas e que vão tendo o seu humor alterado, né? Imagina como isso apareceu para as pessoas que não tinham relações saudáveis, né? Então, os problemas ali, como eles acabam sendo muito, muito constantes, eles ficam mais proeminentes, né? Então, Uhum. vira um outro estressor. De repente, você precisa ou ter que organizar a sua rotina de trabalho para trabalhar dentro de casa, e nem sempre você tem uma estrutura para isso, né? Ou você tem que ficar sem, ou você perde o emprego, perde a chance de trabalhar, o que é um outro estressor difícil, né? Sim. Pesado, porque diz um pouco de um problema atual e de um problema futuro também. Você tem que, quem tem criança em casa tem que começar a se haver com uma rotina de crianças que ficam tolhidas e não conseguem gastar aquela energia toda, né? E que também perdem grande parte do que é importante para elas, que são as relações sociais. E criança não tem relação social conversando. Criança tem Não, relação e social. ainda ter que se adaptar a fazer aula online, né? Porque acho que o grande tem uma exigência que eu tenho visto um pouco, às vezes, em alguns momentos, dos pais com eles mesmos e também das crianças com repertório de ser um estudante online, enfim, que acrescenta É, aí. assustador, né? E é isso, e com a energia, por mais que você seja criativo, invente brincadeiras e pule, né? Não dá, não é diferente de correr, né? Ao Sim, ar livre, né? sim. E conviver com outras crianças e brincar com outras crianças. Quem tem irmãos acabou tendo que se organizar ali com os irmãos e brincar com eles, mas ao mesmo tempo dividir o computador, a aula online, porque todo mundo tem aula online ao mesmo tempo, quantos computadores tem, e aula no celular, e aula, enfim, né? Para quem viveu com criança, os estressores foram bastante pesados, né? A gente perde uma das coisas que são mais valiosas para a gente, que são as relações com as outras pessoas, né? O que eu vi no começo, as pessoas ainda foram fazendo um esforço de tentar manter reuniões virtuais, se encontrar em salas
de Zoom e de Hangouts e tal, mas isso não vai se mantendo por muito tempo, porque era muita gente ao mesmo tempo falando, você não conseguia falar nada, ficava uma coisa esquisita ali, com milhões de tarefas para fazer e a casa para cuidar. Então, eu também vi isso durar muito tempo, durar pouco tempo e as relações sociais irem perdendo espaço, né, na rotina das pessoas que começam a ficar cada vez mais atarefadas. E uma coisa que eu vi que começaram a trabalhar, quase que sem fim. De você deve ter ouvido a mesma coisa, que Sim, é trabalha 7 da noite, para, janta, volta sim. para o computador e continua trabalhando. Porque se você tá ali na sua casa e tem uma preocupação com a manutenção desse emprego e com o desempenho e com, ai meu Deus, tem que resolver, um excesso de trabalho, muitas vezes que não ficava claro se era necessário ou não. Né? Porque essa medida do enquanto eu estou no meu local de trabalho, eu trabalho, enquanto eu estou fora do meu local de trabalho, eu não trabalho, deixa de existir, né? A gente tinha essa divisão muito clara e, eventualmente, as pessoas levavam o trabalho para casa quando tinha algo urgente para fazer. De repente, não tem mais E eu tenho visto essa. uma queixa até, Cássia, de tanto assim, das pessoas com elas mesmas, e o meu chefe acha que porque agora o meu trabalho está em casa, eu sou só trabalho. E, então acho que tem vários pontos aí. Uma gestão do tempo comprometida, né? E É, aí o que eu às vezes as pessoas fazendo, e daí também é difícil, porque as pessoas falam, então agora eu vou ficar em casa, então vou começar, então eu tenho que fazer algumas coisas que eu sempre quis fazer e não fiz. Então eu tenho que ler tal livro, eu tenho que fazer tal curso, eu tenho que fazer exercício com a mulherzinha pulando na tela da televisão ou do celular, eu tenho. E esse eu tenho, parece que você está querendo incluir na sua rotina compensações das perdas, mas, de novo, vira um estressor, vira uma cobrança, vira algo que, na prática, o que a gente foi vendo é que é muito difícil de fazer. Né? Porque a rotina da casa e o cuidado da casa, quando você vive na sua casa o dia inteiro, é muito diferente quando você sai da sua casa e volta no final do dia, né? A casa sim. fica de pernas para o ar. Então, essa rotina da casa, num primeiro momento, para quem fazia atividade física, teve que parar de fazer atividade física como fazia, né? Por mais que tenha migrado e feito algumas coisas em casa, mas é naquele contexto ali de aula online, não adianta dizer que é a mesma coisa, porque não é, né? Porque não Então, é. o corpo está mexendo, de novo, vira a obrigação, né? Eu tenho que fazer exercício, daí a parte lúdica do exercício desaparece e eu tenho que fazer, então eu fico repetindo os movimentos de alguém que está na tela e tal. Então, eu estou aqui falando de estressores gerais, né? Mas ainda acho que teve vários outros, do tanto de notícias que a gente teve, das questões do país, né, da política que foram acontecendo nesse período, parte relacionada à pandemia, parte não, né? Então, uma preocupação com meu Deus, o que está acontecendo, né? E aquelas. Parece que foi lá no século passado, aquelas discussões de quem é o ministro da saúde, quem é o ministro, né? Quem fica, quem cuida, e aí tem que fazer isolamento, não tem que fazer isolamento, isolamento vertical, não é isolamento vertical, esse monte de informação sem ser consistente, né? Sim. Então, muitos e muitos e muitos estressores, uns óbvios, uns menos óbvios, que começaram a comprometer mesmo a saúde emocional das pessoas, e aí as pessoas começaram a já tinha acesso a pouquíssimas coisas que poderiam ser recompensadoras ou prazerosas. E essas coisas Prazerosas. tendo o efeito. E aí a vida começou a ficar muito cinza. Porque aí, quanto mais essas coisas não são prazerosas, menos eu faço. Quanto menos eu faço,
mais insensível a coisas prazerosas eu fico, e aí eu viro, é o ciclo tradicional que leva a um quadro depressivo, né? Então agora, acho que depois de um tempo, o que a gente começou a ver foi um crescimento enorme de quadros de depressão e de ansiedade, de irritabilidade, né? Que, entre outras coisas, de novo, né? O conhecimento sobre o estresse crônico é um pedacinho, tem outras tantas variáveis que se somam a essas, mas esse sintoma, né, de que, olha, uma coisa que acontece é a falta de sensibilidade às coisas boas e um aumento da sensibilidade às coisas ruins. Então a gente também fica muito. A gente faz uma compensação, né? Então, a gente fica extremamente sensível a coisas aversivas, né? Sim. E aí o mundo vai ficando cada vez mais ameaçador, cada vez mais assustador, e a gente vê o que começou a acontecer com a saúde emocional das pessoas, né? Sim, e a questão, né, aí vai entrando a questão da regulação emocional, de como isso passa para as relações com as pessoas dentro de casa, das relações virtuais e por aí vai. E aí, olhando para todo esse cenário, Cássia, que você fez uma linha aí, um caminho de falar da pesquisa básica e trazer aí para essa questão do que a gente está vivendo hoje, a gente falou aí de muitos estressores. O que esses dados dessas pesquisas podem ajudar a gente pensando em prevenção nesse momento, né, para a gente prevenir em cuidado com saúde mental. E você falou desse aumento aí, eu vejo o quanto o nosso trabalho, né? Eu estou trabalhando muito, imagino que você também esteja, estamos todos. Tem que ter um cuidado nosso também, né? Com o quanto o trabalho nos ocupa. E a gente gosta muito também do que a gente faz, então equilibrar. Mas pensando nesse lado preventivo, né? Você foi falando, eu fiquei pensando aqui, né? Teremos dados de quantos casais vão se divorciar, se vai ter aumento de divórcio, se não vai, o que é que teremos aí no futuro. Já está tendo, né? Alguns dados que Já são. temos. Temos alguns dados desses, um dado de. Outro dia eu estava lendo um dado do número de pessoas que foi parar no hospital achando que estava com Covid, né? Tava Uau. com aperto no peito e, na verdade, era angústia, né? Era ansiedade, porque de fato o sintoma é muito parecido, né? Imagina, você está com aperto no peito, não consegue respirar direito, aí vai ficando ofegante, fica sem ar, e aí Uhum. sintoma de Covid. Então você vai para o hospital e chega lá no hospital, não é que essa. E não é que a pessoa chega tendo uma crise de ansiedade, não é uma crise de ansiedade, é só esse aperto no peito e essa dificuldade de respirar, e as pessoas confundem com um sintoma de Covid. E na dúvida, de fato, eu acho que eu também iria, né? Porque dá de ser, né? Na dúvida você vai. Mas E até pensando, né, que você é uma pessoa totalmente fora de qualquer tipo de trabalho com saúde mental e emocional, acho que conseguir discriminar aí o que é o que não é, fica ainda mais difícil mesmo. E é isso, a pessoa iria. Eu tive vários pacientes falando que achavam que estavam, e todo mundo deve ter escutado alguém falando, acho que tô, e não tá. exato. É um sintoma muito parecido, né? Um sintoma de sofrimento psicológico, né? Então, Uhum. dado, acho que a gente vai tendo, mas a gente tem uma mania de achar que primeiro a gente tem que se sentir bem para depois fazer as coisas, né? Então, assim, se eu não estou com vontade de fazer tal coisa, então eu não vou fazer. Se eu não estou com vontade de fazer tal coisa, eu não vou fazer. Primeiro eu tenho que me sentir bem para depois fazer. E o que essas pesquisas estão mostrando para a gente eu acho que elas, na verdade, só fortalecem aquilo que filosoficamente a gente sempre defende, que é o contrário, né? Primeiro a gente faz. E conforme você faz, mesmo que num momento seja porque precisa, porque tem alguém te contando que se você se expuser a essas situações que são prazerosas, você vai começar a se sentir melhor, e não precisa ser uma coisa mega prazerosa, até porque agora tá meio difícil fazer uma coisa que é mega prazerosa, né?
E eu acho que não é à toa que as pessoas, por várias razões, não só essas, mas começaram a recorrer a coisas que são muito fáceis de fazer e que têm um valor recompensador muito alto, como comida e álcool, né? É muito fácil fugir para esses lugares, só que eles têm uma função um pouco diferente de você produzir recompensas, porque ele tem um pouco a função de anestesiar, né? Principalmente o álcool, que também teve um dado enorme, né? Do consumo de álcool ter aumentado na pandemia e tal. Mas eu acho que uma coisa que a gente pode tirar disso tudo é como não vale a pena a gente tentar mostrar para as pessoas que elas precisam começar a fazer coisas que são minimamente prazerosas e muitas vezes você pergunta isso para as pessoas, elas não sabem dizer o que é prazeroso para elas, o que é gostoso para elas. Então você vai dando alternativas, né? Você vai e podem ser coisas do tipo: vamos pensar em qual próxima viagem você gostaria de fazer, né? Vamos bolar um jogo com as crianças, vamos ler gibi no sol que bate na janela. São coisas muito pequenas que alguém vai olhar para você e falar assim: ah, mas que coisa idiota, por que eu vou fazer isso? Ah, mas isso não vai resolver meu problema. Ah, mas isso não vai mudar a pandemia. Não, mas isso pode ser a diferença entre você ficar triste e preocupado com a pandemia, o que é natural, né? Esperado, e você virar uma pessoa extremamente deprimida. Essa é a diferença, né? Então, E é ficar tão triste importante, Cássia, o que você está dizendo é tão, tão importante, porque a gente está falando de autocuidado, né? Então, eu já tive várias situações de pacientes assim, não, mas isso eu não sinto nenhuma vontade de mexer agora. E aí você vai pensando, não, mas eu não vejo solução. E a gente tentar assim, vamos pensar em uma mínima coisa, muito pequenininha, que a gente mude um pouco do seu dia a dia, do lugar que você está, né? Porque você está me contando que você está sofrendo, você está em sofrimento. Então, e eu tô te dizendo que eu sei que você precisa fazer uma pequena coisa para começar. Então, isso é muito importante que você está trazendo. e é um pouco confia em mim, né? Sim. Porque a pessoa não consegue entender. Porque às vezes eu falo isso, Bia, eu falo: olha, ah, mas isso é muito simples, isso é muito bobo. E eu falo assim: olha, se fosse simples e bobo, você estava fazendo. Então, se você não está fazendo, não é simples e bobo, né? E o que eu estou te pedindo eu não estou dizendo que você vai fazer isso e que você vai ter a sensação de que você tá fazendo uma coisa muito legal. Não é isso. A vida não é feita das coisas muito legais. A vida é feita de experiências cotidianas. E o que eu estou pedindo agora eu não quero que você goste. Agora eu quero só que você acredite em mim. E que você faça igual quando um médico te manda tomar um antibiótico que vai te dar dor no estômago, você toma. Apesar de dar dor no estômago. O cara fala: vai sarar, você acredita e faz, né? Não adianta nada você ir no médico e ele falar: ó, então, pra você sarar, você tem que tomar antibiótico. Você fala: mas eu não quero. Você não fala isso para um médico, né? Você acredita nele. Então, às vezes, a gente Incrível. ter essa mesma conversa. Olha, agora você não vai ficar ótimo. Não é isso que eu espero, mas é uma coisinha por vez, é uma por vez. E aí o mais louco é que às vezes a pessoa topa, ainda bem, né? A gente tem várias estratégias para melhorar a motivação e a gente usa todas elas e vai lá para literatura Sim. e tal, convence a pessoa. E aí o curioso é que o efeito ele é tão crônico e lento que nem sempre a pessoa identifica que ela começou a melhorar por causa disso, né? Às vezes ela fala: nossa, ainda bem, eu melhorei. Nossa, você viu que eu melhorei? Você fala: ok, não precisa, né? Continua fazendo aí, porque daí vira reforçador e tá tudo bem. Mas às vezes a gente precisa ajudar as pessoas nessa uma coisinha que a pessoa não sabe Eu diria identificar. até antes, Cássia, que às vezes eles não conseguem identificar que está relacionado e antes disso identificar que teve melhora.
É aquela coisa de tirar 2 na prova e tirou 3,5, mas não é o 8, não é o 9, não é o 10. Identificar que teve alguma melhora de tão crônico que tá ali, né? É, Eu estava lendo esse final de semana, porque preparei aula falando de trabalho de prevenção com pais, né? De programa de prevenção. E aí eles falam de fazer uma analogia para os pais de que você não precisa esperar ficar com cárie e esperar o dente cair para começar a escovar os dentes. E é isso, né? A gente precisa usar dessas formas de se comunicar com os pacientes para eles entenderem. Acho que você falou algo muito importante. Confie em mim, que eu tô te dizendo que vai melhorar e que você precisa, nesse momento, agora fazer um pouquinho, né? É pouco. Vamos pensar onde, né? Não vamos mexer ali, mas vamos mexer aqui um pouquinho. é, E começar a trazer esse cuidado. é. E é curioso, né? Porque as pessoas, elas tentam, quando elas querem resolver um sofrimento, elas geralmente tentam. Mas como eu paro disso? Como é que você tira isso, né? E elas não entendem que eu não quero tirar isso, eu quero fazer uma coisa alternativa. E quanto mais essa coisa alternativa aumentar, mais isso diminui, né? Porque às vezes a lógica delas é assim, mas como assim que você não está fazendo uma. Eu estou dizendo para você que eu estou com um problema aqui eu estou sem vontade eu estou agressiva com os meus filhos. Por que você não está me dando estratégias para lidar com a agressividade dos meus filhos? Né? Essa lógica de, olha, você tá mais sensível aos aversivos e por isso que o seu humor tá do jeito tararará, mas se você começar a fazer isso, o seu humor vai melhorar e você vai ficar mais sensível às coisas boas e aí a sua agressividade diminui, um dos efeitos é a sua agressividade com o seu filho diminuir. Essa lógica que para a gente é tão clara, para as pessoas não é, né? As pessoas elas Exato. dar primeiro o que elas sentem para depois mudar o que elas fazem, e é o contrário. E é isso, né? Assim, eu tô te pedindo eu tô te dizendo que eu não quero mais sentir o que eu sinto. E a gente vai dizer, bom, sinto muito, você vai sentir ainda mais intenso para a gente poder trazer mudanças, né? Então, tem algumas pessoas aqui falando se vai ficar salvo, porque precisa mandar para os pacientes para entrar em contato um tanto com tudo isso que a gente está dizendo. Uma pessoa escreveu lá no comecinho, a Jo mandou falar para você que vocês são super jovens. E lá no começo ela falou: que é isso, Cássia? A gente é muito jovem, eu concordo totalmente. Vocês são extremamente jovens e fazem muitas coisas e a gente fica aí, faz muita coisa no sentido de estudar e está sempre produzindo algo. E lá no comecinho, uma das pessoas que está assistindo aqui a live falou sobre a questão dos experimentos com animais, Cássia, e da proibição, né, em algumas faculdades, em alguns lugares, e em algo nesse sentido, e que queria te ouvir sobre isso. A sua opinião, os dados que tem sobre isso. Então, eu não sei exatamente qual é a dúvida da pessoa, vamos ver se eu consigo Vamos ajudar, ver até né? se eu acho. O que foi proibido, na verdade, foi o uso de animais na graduação, né? Em trabalho, na pós-graduação não foi. E, obviamente, tudo que é feito com animais tem que ser aprovado pelo comitê de ética, porque você não pode causar sofrimento ao animal. E na graduação a lógica é especialmente para você produzir um conhecimento que você já sabe qual é, né? Porque na pós-graduação você está produzindo conhecimento novo. Então, às vezes você submete. Então, por exemplo, eu vou lá e estresso um rato, teoricamente eu estou colocando esse rato em sofrimento. Tudo bem que depois eu faço o outro pedaço e cuido dele, né? Mas eu tenho que justificar eticamente para um comitê qual é a relevância daquele conhecimento que eu estou produzindo e garantir o mínimo de sofrimento possível para aquele animal. Isso na pós-graduação, né? Na graduação, toda essa discussão foi feita muito menos por conta de das pesquisas da psicologia, né? E muito mais por pesquisas de outras áreas que testavam remédio, que mata o rato, abre o rato, enfim.
né? Tem essa, esse tipo de intervenção, digamos assim, com o rato que a gente na psicologia não faz. Mas, de qualquer forma, a lógica do comitê de ética hoje em dia é que na graduação você não está produzindo conhecimento novo, né? Então, mesmo que você garanta, e muitas estratégias foram inventadas, o pessoal que trabalha com laboratório, que trabalhava com Sim. laboratório com animais, propôs vários experimentos diferentes que não tinha sofrimento algum com o rato, não tinha nem privação, não tinha nada. Mas a gente acabou sendo proibido de usar rato na graduação porque a regra ela é geral, né? Para os cursos de graduação de um modo geral, não é para os cursos de graduação de psicologia especificamente. Mas essa é uma discussão eterna, né? De qual é a Sim. vantagem ou desvantagem de trabalhar com animal, né? Então, eu ainda acredito que tem alguns conhecimentos que a gente produz claramente, que ajuda enormemente e que você não teria como fazer de outro jeito. E Cássia, para quem assim quiser ler mais sobre, conhecer mais sobre, tem algo aí que você indique, ou até depois, se você quiser me passar, a gente pode colocar aqui junto com os dados na live, que vai ficar salva, que vocês perguntaram, vai ficar salva. Você indica algo para leitura? Então, eu acho que tem artigos sobre esses experimentos, tem vários, na verdade, eu preciso pensar qual que talvez seja mais claro, porque eles são artigos bastante densos, né? Que ficam São. com esse cuidado, assim, de, ó, resumindo, é isso, sem grandes discussões de coisas mais complexas, eu não estou lembrando de nenhum agora, mas eu posso dar uma olhada com calma e Você ver sabe que eu qual que até é. lembrei aqui, o Nico mandou um beijo para nós, e a gente escreveu um capítulo que está no sobre comportamento e cognição, que eu não lembro o nome e não lembro o volume, que fala do desamparo aprendido, que foi um caso que ele foi meu supervisor no Mackenzie. E depois você pode mandar depois algum que você acha que não seja tão denso, porque de fato eles são mesmo. É. Quando eu li na pós, enfim, em mestrado, a gente tem. São artigos mais complexos. Então, depois a gente coloca junto aqui com a live. Tá. Cássia, tem algo que você, né, que você queira resumir ou que não tenha falado, que você queira ainda apontar para a gente sobre todos esses dados tão relevantes e tão importantes? Então, eu acho que eu queria falar uma coisa que eu não sei se são sobre esses dados, né? Mas eu acho que é sobre o sofrimento de um modo geral, que eu acho que esses dados mostram como que às vezes algumas experiências produzem um sofrimento que poderia ser evitado, que poderia ser minimizado, porque ele compromete uma vida de qualidade, né? Que envolve diversidade, que envolve variabilidade, que é o que a gente defende, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, porque a gente não existe ser humano que não sofre, né? Os sentimentos desagradáveis, digamos assim, eles são parte da condição humana, como são todos os outros, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente lida com isso, porque a gente tem que saber separar muito bem qual é o sofrimento que é desproporcional ao que está acontecendo, que é um sofrimento paralisante, que é um sofrimento que compromete o seu funcionamento cotidiano, das experiências cotidianas, de um sofrimento que é natural, proporcional ao que está acontecendo. Então, quando alguém me diz que está sofrendo muito com a situação atual, eu falo, que bom, né? Você é humano, que bom. Estranho seria se você não tivesse, né? Então, não é confortável, não é agradável, não é legal, mas não, ok, né? Tudo bem, dá para sofrer e, ao mesmo tempo, ter as experiências que são importantes para cada um de nós, né?
Porque às vezes as pessoas, na ameaça de um sofrimento, ou na presença de um sofrimento, ou de um incômodo, elas se engajam em atividades para tentar zerar aquele incômodo, para tentar zerar aquele sofrimento, como se sofrimento fosse uma coisa que tivesse que desaparecer. E a gente mostra isso para as crianças desde pequena, né? A criança cai Eu uma ia, inclusive, entrar fala, nisso. vamos pensar nisso, vamos fazer outra coisa, né? Ou então você briga com uma pessoa, você chega num conjunto, no encontro com as suas amigas, contando que você brigou com alguém. Ai, não, amiga, não tem tipo de coisa que a gente faz que é tão comum, né? Nas entrelinhas está dizendo: olha, sofrimentos não devem ser aceitos, sofrimentos devem desaparecer, sofrimentos têm que ser esquecidos. Não, né? Porque o esforço que a gente faz para ficar se livrando do sofrimento, a gente não tem um clone. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou deixando de construir uma vida que envolve essas experiências que são importantes. E a gente deveria olhar para esse pedaço, não para esse outro. Entendeu? Entender, perfeito, é muito entender que tem um aprendizado aí, né? As crianças chegam muito no consultório com o aprendizado de que sentir essas emoções é errado. Quando sentir essas emoções faz a gente desenvolver habilidades importantes relacionais e para a vida. Então, acho que fechou com chave de ouro a nossa conversa toda. Tá todo mundo agradecendo muito. Eu queria dizer que eu sempre aprendo com você. A Cássia vai dar aula lá no nosso curso e a gente assiste, né? Aí você vira para a gente e fala: o que você está fazendo aqui, Bia? Você já me viu falar 10 vezes. A gente escuta 11, 12, 13, porque é incrível. Então, obrigada, muito especial estar com você. Todo mundo está agradecendo, 1000 coraçõezinhos aqui. E dizer que é incrível mesmo, a gente aprende muito. Eu que queria agradecer muito, me coloco super à disposição. Quem quiser perguntar mais alguma coisa, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fazer alguma discussão, alguma reflexão. Tem algumas que a gente faz nos bastidores, né, Bia? Que a gente fica lá pirando e a gente se diverte. Eu adoro. Né? Adoramos muito. Essas eu ainda não elaborei direito. Você não fala que fui eu que falei, porque eu só estou pensando alto junto com você. Né? Daí uma hora a gente elabora e dá aula sobre isso. Mas Exato. não. Enquanto isso é só nós, e é um jeito muito gostoso de conversar, eu acho que de produzir conhecimento mesmo, de pensar um pouco sobre essa condição humana que é tão complexa e que a gente é apaixonado mesmo, né? Demais, demais. A Quem gente ama muito. adora. Então, eu me coloco super à disposição se alguém quiser conversar, fazer pergunta, tirar dúvida, quiser alguma indicação de literatura sobre algum assunto, enfim. Né? Super, super obrigada por vocês me ouvirem falar sobre esse tema, que na verdade é isso. Eu falo, poxa, eu já falei sobre isso tantas vezes, será que ainda tem alguma novidade para alguém? Né? Mas tudo bem, eu gosto, então eu falo 200 vezes, eu falo pelos cotovelos e tá tudo certo. E acho que é isso, esse compromisso da gente, né, divulgar esse conhecimento. As lives têm atingido muita gente, então é esse compromisso mais com a comunidade, com os pacientes, com todo mundo. Então a gente gosta mesmo. Eu vou falar um tchau que vai acabar e eu preciso salvar a live. Obrigada de coração enorme e um beijo muito grande para todo mundo que esteve com a gente hoje. Obrigada, Beijo, Cássia. boa noite. Beijo, tchau. Tchau.